vai agora, às 6h03, ao vivo até a Câmara dos Deputados, onde a Polícia Federal tenta cumprir a determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, para que o deputado Daniel Silveira use tornozeleira eletrônica. Quem falou há pouco foi o vice-presidente da Casa, deputado Marcelo Ramos. A gente conversa ao vivo com a repórter Larissa Rodrigues, que acompanhou essa entrevista e está acompanhando esse caso desde o começo. Oi, Larissa, boa noite. O que disse o deputado Marcelo Ramos, então? Oi, Márcio, boa noite para você, para quem nos acompanha. Pelo jeito, essa semana não tem fim aqui em Brasília. Quando você acha que as coisas vão se acalmar, uma coisa nova aparece. Lembrando, então, que o deputado Marcelo Ramos foi quem teve que falar em nome da Câmara, porque no momento que a Polícia Federal entrou aqui na Câmara dos Deputados, não estava presente nem o deputado Arthur Lira, ele que é o presidente da Câmara, nem o deputado Marcelo Ramos, que é o vice-presidente. O deputado Marcelo Ramos estava numa agenda externa e veio correndo para cá, tentando, então, se situar do que estava acontecendo. Falou rapidamente com a gente da imprensa, voltou a enfatizar o que, segundo ele, já é uma decisão tomada pela mesa diretora da Câmara dos Deputados, pelo deputado Arthur Lira, e também, já tem essa previsão legal de que o plenário da Câmara dos Deputados é inviolável. O plenário é aquilo que a gente sempre acompanha em casa, onde acontecem as sessões, que é como se fosse uma espécie ali de local separado. Mas o que ele voltou a enfatizar é que o plenário é inviolável. E nesse momento o deputado Daniel Silveira está no plenário, não saiu do plenário. Perguntado o vice-presidente da Câmara, que é quem fala em nome da presidência nesse momento, se as outras dependências aqui, da Câmara dos Deputados também é inviolável, ele não soube dizer, não respondeu. Também Marcelo Ramos disse que não tem previsão nenhuma de votar uma medida cautelar, como tem pedido o deputado Daniel Silveira. O deputado alega, já disse isso na tribuna do plenário, tem dito também nas suas redes sociais, que precisaria essa decisão de recolocar a tornozeleira eletrônica ser aprovado pelo plenário. Essa decisão deveria ser aprovada pelo plenário, mas Marcelo Ramos disse que não há essa previsão, de que não tem porquê, já que pela legislação só é preciso em caso de prisão, como aconteceu no ano passado, o deputado Daniel Silveira. Nesse momento que nós temos, vou pedir até para o Fran, nosso cinegrafista, mostrar, o delegado da Polícia Federal, Vitor dos Santos, está no gabinete do vice-presidente. O vice-presidente Marcelo Ramos conversou rapidamente com a gente e depois eles entraram ali, a gente vai ver agora essas imagens, naquela portinha de vidro ali no fundo, e estão agora, então, o delegado conversando com Marcelo Ramos. O que vai sair dali a gente não sabe, até porque, mais uma vez lembrando, o deputado Marcelo Ramos disse que o plenário é inviolável e nesse momento Daniel Silveira está em plenário. O dia foi de fortes emoções. Desde ontem, Daniel Silveira não sai da Câmara dos Deputados. Primeiro ficou até mais ou menos no início de hoje, já era mais de meia-noite, quando ele saiu do plenário e foi para o seu gabinete. Passou o dia no seu gabinete, recebeu visita de diversos parlamentares, teve inclusive bancada evangélica por lá, orando, fazendo uma oração pelo Daniel Silveira. Depois também recebeu alguns advogados, tomou o café da manhã, divulgou nas redes sociais, passou a manhã lá. Voltou aqui para o plenário às 14h, quando começou a sessão da Câmara. Discursou também antes do início oficial da votação de projetos, disse mais uma vez que era um absurdo essa decisão, que ele teria aí, enquanto deputado, imunidade parlamentar. Mas a gente lembra então que, por outro lado, as versões que escutamos, é claro que a imunidade parlamentar não deveria valer nesse caso, já que não tem relação com o mandato do deputado federal Daniel Silveira. A gente, claro, vai fazer, vai continuar na porta aqui dos gabinetes, acompanhando todas as movimentações. E, Márcio, eu volto depois quando a gente descobrir o que a Polícia Federal vai conseguir hoje aqui na Câmara dos Deputados. Lembrando ainda que Marcelo Ramos disse que qualquer decisão judicial ela precisa ser cumprida, mas que não pode obrigar o deputado Daniel Silveira a colocar essa tornozeleira. A informação de bastidor que a gente tem também é que o deputado Arthur Lira ele iria mesmo passar a semana fora de Brasília, já tinha divulgado na segunda, mas que nesse momento, claro, ele não quer voltar para não se envolver. O Lira que tem uma relação próxima com o Palácio do Planalto, mas também acha que nesse momento, segundo interlocutores, o Daniel Silveira também já está indo longe demais, arrastando a Câmara dos Deputados para toda essa denúncia, essa confusão. Eu volto depois com mais informações. Larissa, só uma dúvida. Você está no Salão Verde da Câmara, que dá acesso ao plenário. A palavra tão repetida e que parece que é o ponto-chave nessa questão. No plenário, segundo o próprio vice-presidente da Câmara, deputado Marcelo Ramos, Daniel Silveira não poderia ser preso. Mas você está no Salão Verde. O Salão Verde, que dá acesso ao plenário,
também é considerado plenário? É uma pergunta boba, eu sei, mas só para deixar isso bem claro. Não. Não, segundo o regimento, não. Seria só o plenário. Mas e o gabinete do deputado Marcelo Ramos? Porque não é claro o que é inviolável. Então, a gente fez essa pergunta para o Marcelo Ramos se... Ele falou, né? É inviolável, a PF não pode entrar lá dentro do plenário para colocar a tornozeleira. Mas nas outras dependências, ele não respondeu. Mas o que a gente ouve, né, de quem acompanha a Câmara dos Deputados e que entende é que não. Que as outras partes, ele poderia, sim, ser colocada a tornozeleira, incluindo o gabinete do próprio deputado Daniel Silveira. Nesse momento, o que a PF faz no gabinete do deputado Marcelo Ramos, segundo as fontes, é tentar achar agora uma solução. Porque já não se sabe mais o que fazer, é isso, eles não vão entrar dentro do plenário. Nesse momento, o Daniel Silveira está no plenário. Mas e aí? Eles podem ficar aqui na porta de plantão? Eu não tenho a resposta fechada para você nesse momento. Nem a Polícia Federal, nem agora a presidência da Câmara dos Deputados sabe o que fazer. A única afirmação é, no plenário, eles não podem entrar. No restante, poderia, sim, colocar essa tornozeleira eletrônica no Daniel Silveira, Márcio. Não, sim, quem tem que esclarecer isso, claro, é o presidente da Câmara ou vice-presidente da Câmara, este que está em Brasília, o deputado Marcelo Ramos, e, claro, a própria Polícia Federal, depois de enviar um pedido de autorização para a presidência da Câmara e falar aonde eu posso agir, como eu posso agir e em que momento eu posso agir. Por enquanto, Larissa Rodrigues, obrigado pela sua participação, ela continua de plantão, nos atualizando a todo momento se o deputado Daniel Silveira recebeu ou não a tornozeleira eletrônica. Fundamental colocar nessa conversa quem entende também muito de Brasília. Yuri Pita e Thaís Arbex. Começo com você, Thaís, que está na sede da CNN Brasil em Brasília, mas poderia muito bem estar ali no Salão Verde acompanhando aquela entradinha ali no plenário. O que é plenário, o que não é plenário? Onde Daniel Silveira pode receber essa tornozeleira eletrônica? Thaís, boa noite. Boa noite, Márcio. Boa noite, Yuri, e a todos que nos acompanham aqui na Agora. O que é importante a gente dizer, Márcio? Essa discussão, ela trata-se muito mais de uma discussão sobre harmonia entre os poderes do que a letra da lei, ou do que a letra da Constituição, ou a letra do regimento interno. Porque não há nada expresso, nem no regimento interno da Câmara, nem na Constituição, que proíba o cumprimento de uma decisão judicial. Então, o que a gente está tratando nesse momento? A Polícia Federal, a Câmara dos Deputados e o próprio Supremo Tribunal Federal estão conversando de modo a cumprir essa determinação sem que haja nenhuma rusga entre os poderes. Então, a decisão de não deixar que se entre no plenário é uma decisão válida. E é justamente por isso que o próprio superintendente da Polícia Federal aqui do Distrito Federal foi à Câmara com um ofício para pedir uma autorização para cumprir a determinação do ministro Alexandre de Moraes. Mas, nesse momento, trata-se muito mais de uma discussão de harmonia entre os poderes, de não se ultrapassar os limites de atuação entre os poderes. Márcio. E Yuri Pita, sua visão desta questão tão peculiar que envolve um deputado federal e a Polícia Federal querendo cumprir a determinação de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Onde essa tornozeleira pode ser instalada? No plenário, fora do plenário, no gabinete do vice-presidente da Câmara, deputado Marcelo Ramos? Pois é, além da gente discutir a arquitetura, pena que Oscar Niemeyer não está vivo para nos ajudar nesse tipo de debate. Márcio, antes de tudo, boa noite para você, para Thaís Arbex, e voltando aí a tratar com mais seriedade depois dessa desanuviada um pouco. A grande questão, a Thaís Arbex mencionou o conflito institucional ou todas as questões institucionais que pairam nesse debate, porque a gente está falando agora de um deputado que está em conflito com a justiça e precisa cumprir as medidas que foram determinadas por uma autoridade judicial, no caso o ministro Alexandre de Moraes, e está resistindo a cumpri-las, inclusive faz parte, isso o primeiro vice-presidente da Câmara, Marcelo Ramos, deixou claro na sua entrevista, de que também faz parte de estratégias da defesa do deputado Daniel Silveira, o que fazer neste momento, qual a orientação dos seus advogados, mas o fato é que, do ponto de vista institucional, a casa precisa ter um mínimo de preservação, não para um caso sui generis como esse envolvendo um deputado, mas para algum eventual risco maior de riscos ao funcionamento da própria Câmara dos Deputados. Por isso, essa preocupação tanto de Arthur Lira quanto de Marcelo Ramos em relação ao plenário da Casa, a inviolabilidade do plenário da Casa, e inclusive de forma espacial ali, de não se entrar
no recinto onde são feitas as deliberações e deixar uma brecha para que, por exemplo, no próprio gabinete de Daniel Silveira ou eventualmente até mesmo no Salão Verde, essa ordem, essa medida cautelar de instalação da tornozeleira pudesse ser cumprida pela Polícia Federal. Mas o fato é, mais do que colocar a tornozeleira, até onde um deputado pode descumprir uma decisão judicial, e o que se entende é de que ele não deve descumprir, ele pode até adotar algumas estratégias de acordo com a defesa, mas ele não cabe a este poder a um deputado de descumprir uma decisão judicial. E até onde a Câmara deve se preservar enquanto instituição, e aí vale para a Câmara, mas poderia valer para o Senado, para qualquer outra casa legislativa no Brasil, em relação a uma ordem judicial, até onde ela deve preservar a sua independência em relação ao Poder Judiciário. Olha só, Yuri, Thaís, amigos de casa, a gente está assistindo ao vivo na tela maior, na tela dividida aqui, agora sim em tela cheia, imagens do Congresso Nacional. A nossa câmera conseguiu se aproximar, assim como toda a imprensa conseguiu se aproximar bem perto ali. Me parece que esse é o gabinete Ali é o deputado Daniel Silveira? Não é. Não. Não. Ali estamos na porta do gabinete do vice-presidente da Câmara. Thaís, me corrija se eu estiver errado, mas e a expectativa é que o deputado Daniel Silveira está ali dentro e a grande questão é se teremos ou não a autorização para que a Polícia Federal cumpra a determinação do ministro Alexandre de Moraes, que é instalar uma tornozeleira eletrônica no deputado Daniel Silveira. Márcio, se me permite, esse lugar onde está todo mundo, onde a imprensa está, fica num corredor. A presidência do PTB ali? Isso, é a liderança do PTB, que eu imagino que ela esteja sendo emprestada para esse momento, porque é um local de mais fácil acesso, por exemplo, ao plenário da Câmara dos Deputados. É também um gabinete que fica bastante próximo ao gabinete do presidente da Câmara, que é alguns passos dali, mas é um corredor um pouco mais estreito, como a gente consegue perceber por essa imagem, Márcio. Yuri. Oi, Márcio. Pois é, e vale lembrar que o PTB é o partido, e o Leandro Rezende trouxe essa informação mais cedo, é o partido que Daniel Silveira quer se filiar para poder disputar as próximas eleições, eventualmente até numa candidatura ao Senado. Talvez até por isso que se trate aí do gabinete da liderança do PTB, que está sendo usado aí para essa deliberação, para se resolver esse impasse envolvendo aí o deputado Daniel Silveira. Eu não sei se a Larissa Rodrigues consegue nos escutar, nossa repórter que está lá em Brasília, porque seria importante a gente saber exatamente onde está o deputado Daniel Silveira neste momento e também onde está o superintendente da Polícia Federal no Distrito Federal, que teria ido à Câmara para colocar essa tornozeleira. A gente não sabe ainda como está essa movimentação na parte interna do Congresso Nacional, especificamente na Câmara dos Deputados, para saber se vai ser cumprida ou não a determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, de instalar a tornozeleira eletrônica no deputado Daniel Silveira. Essa é a grande questão que nós estamos acompanhando agora, Yuri. Se vai ser cumprida ou não essa determinação de um ministro do Supremo Tribunal Federal, ou se essa estratégia de se esconder na Câmara vai dar certo. Pois é, e vale lembrar que ontem o deputado Daniel Silveira, Márcio, chegou a mencionar que faria pernoite, que dormiria no plenário da Câmara. Ele acabou indo para o seu gabinete, onde ele disse que passou a noite e continua aí nas dependências da Câmara. Por isso que a gente viu, tanto na nota de Arthur Lira mais cedo, depois no posicionamento de Marcelo Ramos e na entrevista coletiva, muito essa ênfase. E a Daniela Lima, nossa âncora aqui do 360, destacou muito isso quando leu a postagem de Marcelo Ramos, essa diferenciação entre o plenário e as demais dependências da Câmara. Essa sala aí da liderança do PTB, a Thaís Arbeck estava explicando que é próximo ali, o PTB é um dos primeiros partidos criados depois do fim do bipartidarismo que havia na ditadura, ainda no início dos anos 80, por isso ele acaba tendo esse posicionamento ali na disposição dos gabinetes mais próximo ali
do plenário da Câmara, porque foi um dos primeiros partidos surgidos no multipartidarismo após 1981. A grande questão é como que vai ser feito justamente esse cumprimento, e a gente percebe ali, pela movimentação de imprensa, essa ansiedade ali para saber se dali Daniel Silveira já sai com a tornozeleira ou não, se a Polícia Federal vai conseguir cumprir essa ordem judicial ainda hoje e desta forma, e quais são as consequências, o impacto eleitoral o impacto político, aliás, e institucional que a gente acaba tendo diante dessa situação completamente sui generis e inusitada. Thaís? Yuri, tenho informações exclusivas e novas para a gente. O delegado da Polícia Federal já entregou o ofício pedindo autorização para cumprir a determinação de Alexandre de Moraes, protocolou esse documento na presidência da Câmara, mas não houve uma decisão da Câmara a respeito. O que dá para dizer até agora? Que há uma negativa formal do deputado em colocar esse equipamento, mas que a Polícia Federal pediu essa autorização ao presidente, à presidência da Casa, já que o deputado está no interior da Câmara. E, neste momento, o que a gente tem de informação é que a polícia não deve cumprir agora a determinação de Alexandre de Moraes. Ou seja, não temos uma decisão, é o que me dizem as fontes da Polícia Federal. Márcio. A gente vai continuar acompanhando esse caso. Nossa equipe está lá ao vivo. Agradeço muito ao cinegrafista da CNN Brasil em Brasília, que está segurando essa câmera em cima da cabeça para a gente ter essa imagem geral. O deputado Daniel Silveira está atrás daquela porta, na liderança do PTB, e a gente está na expectativa de saber qual será a decisão agora da presidência da Câmara. Neste momento, o vice-presidente da Câmara está lá em Brasília, já com o ofício do superintendente da Polícia Federal para determinar se autoriza ou não a entrada dos policiais federais para a instalação da tornozeleira eletrônica em Daniel Silveira. A gente volta ainda nessa edição com outras informações sobre essa questão lá em Brasília.